Você conhece o fato de que os egípcios nunca se renderam aos persas e que promoveram constantes rebeliões? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História, eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 20. Lembrando que este vídeo é a continuação da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo, eu vou deixar na tela final um card com a playlist completa. O período que recebe o nome de Época Baixa se estendeu até 332 a.C. da Era Comum, em um período que também recebe o nome de Segundo Período Persa, uma vez que a 31ª dinastia de faraós voltaram a ser os imperadores da Pérsia. Com a morte de Nectanebo II no ano de 343 antes da Era Comum, se encerrou a tentativa de tornar o Egito independente, ao mesmo tempo que foi encerrado o período de reinado da 30ª dinastia de faraós. Assim, os imperadores da Pérsia reivindicaram o trono como faraós do Egito e foi estabelecido o período de reinado da 31ª dinastia de faraós. Sendo que esta dinastia reinou por cerca de 10 anos, quando o Egito foi reduzido novamente a uma satrápia do Império Persa. No ano de 343 a.C. da Era Comum, Artaxerxes III derrotou o faraó Nectanebo II. Por este motivo, Artaxerxes III é considerado o fundador da 31ª dinastia, e seu reinado durou entre 343 a 338 antes da Era Comum, sendo que Artaxerxes III era o terceiro filho de Artaxerxes II. Ascendeu ao trono após servir como comandante no exército de seu pai, e durante este período Artaxerxes III passou muito tempo sufocando rebeliões no Egito e na costa da Fenícia. Sua experiência no campo de batalha foi o fator preponderante em seu reinado, uma vez que, ao assumir o trono da Pérsia, Artaxerxes III focou-se exclusivamente em manter a unidade do Império Persa, sufocando rebeliões por todo o seu vasto império. Quando Artaxerxes III morreu, foi sucedido por seu filho Artaxerxes IV, que reinou entre 338 a 336 antes da Era Comum. Todavia, seu reino foi curto e sem nenhum fato marcante, e após ser assassinado, foi sucedido por seu primo Dario III, que reinou entre 335 a 332 antes da Era Comum. Embora o período de reinado de Dário III sobre a Pérsia tenha se estendido até 330 antes da Era Comum, o Egito já tinha saído de seu controle 2 anos antes. Como já vimos em vídeos anteriores, os egípcios sempre resistiram à presença dos persas e promoveram inúmeras revoltas de forma repetida durante o segundo período persa, quando um líder regional do norte, que possivelmente fosse da cidade de Sais, promoveu uma revolta entre os anos de 338 a 335 antes da Era Comum. Este líder, que se chamava Kalash ou Calabash, conseguiu exercer uma grande influência no Alto Egito. Todavia, não é possível afirmar que os revoltosos tiveram algum sucesso em tornar o Egito independente da Pérsia. Os egípcios gravaram seu nome como filho de Ra e também como Senhor das Duas Terras, a referência histórica aos faraós que reinaram sobre o Alto Egito e o Baixo Egito. Kalash perdeu a vida em uma campanha contra o reino Kush. Todavia, o Egito manteve a rebelião contra a presença persa, e o nacionalismo permaneceu como uma constante, a ponto de reconhecerem Kabash como seu faraó, mesmo em um período no qual o Egito estava ocupado pela Pérsia Aquemênida. O registro mais antigo que eu encontrei foi a obra egipciaca de Manetho, e os registros mais completos as obras. Duas imagens dos faraós persas do historiador Frank L. Kovacs, e o artigo O Período Persa da Enciclopédia Britânica, e a obra Os Governantes dos Estados Africanos, do autor John Stewart.
Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários as informações que considerarem pertinentes, em especial este fato de os egípcios nunca terem se rendido ao Império Persa. Eu vou deixar na tela final um card com a playlist completa dessa série sobre o Egito Antigo e um card com outro vídeo que talvez você goste. Muito obrigado a todos, até a próxima!